Olá, muito boa tarde. São agora 18 horas e 30 minutos e a gente vai começar mais uma live hoje do nosso projeto Parentalitude. Hoje a gente vai receber uma pessoa bem especial. E aí eu vou ler o currículo dela aqui porque é mais longo, para vocês entenderem de quem vai estar aqui com a gente. Hoje a gente recebe Miriam Isabel, que é mestra em psicologia clínica, pós-graduada em psicologia de desenvolvimento humano, com 33 anos de experiência, professora universitária, supervisora certificada de EMDR e escritora. E não é só isso, porque na verdade a nossa relação com a Miriam começou há muito tempo atrás. Eu já fui paciente da Miriam, assim como muita gente que eu conheço. E também a Miriam foi a celebrante do meu casamento com a Fernanda. Foi uma cerimônia incrível, muito especial, cheia de memórias e tal. Quem participou sabe, foi um momento único e marcante e que as pessoas choraram muito, diga-se de passagem, foi bem emocionante. Então, desde já a gente agradece a presença da Miriam, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a possibilidade dos bebês, de alguma forma, adquirirem algum trauma durante o processo intrauterino de gestação e também nos primeiros meses de vida. Então eu vou procurar a Miriam aqui, já entre as pessoas que já entraram, e vou chamar ela para entrar aqui junto com a gente. Já convidei, entra aqui agora com a gente, Miriam Isabel. Vou esperar aqui. Deixa eu ver se ela já conectou. Ah! Olá, boa noite. Tudo bem, Miriam? Seja Tudo bem-vinda. bem? Muito obrigada. Que prazer ter você aqui. Depois eu tive que ler o currículo, porque tem muita coisa agregada nessa história. São 33 anos aí de experiência só nessa área. E aí contei um pouquinho, estava contando também que você foi celebrante do meu casamento com a Fernanda. Faz parte da nossa vida também nesse sentido. Você sabe que eu me lembrei disso agora há pouco, né? Tava Sério? dando uma arrumadinha aqui no cabelo, lá no banheiro, pensei, nossa! Aí me lembrei do dia, me lembrei como foi, fiquei até emocionada. Não, Foi foi muito, muito, maravilhoso, de muito bacana verdade. e para mim uma honra, né? Que acompanhe você desde que você era desse tamanhinho. E na verdade é o que eu falo, né? Como eu fui paciente seu em outro momento da vida, na verdade, de alguma forma, você faz parte de tudo isso, né? Também é fruto do que a Inacreditável. gente resolve, desata lá para trás, que faz a gente chegar até onde a gente chega no dia de hoje, né? Então, no final, você permeia a história toda desde que nos cruzamos em algum momento da vida. Eu fico muito, muito, muito feliz com isso. E hoje, estar participando dessa live é falar do seu filho, né? Então, é outra Sim. etapa, é muito, muito especial. Muito obrigada. E vamos Que é lá, isso, eu estamos que aqui para agradeço. isso. Vamos lá. Dar aqui uma boa noite para todo mundo, né, que está entrando aí, bem legal. Vamos aproveitar esse momento. Perfeito. Eu separei umas perguntas prévias, que na verdade algumas inclusive são dúvidas nossas, minha e da Fernanda, e a gente recebeu também desde ontem algumas perguntas e alguns comentários que vieram através de um box que a gente abriu. Então eu vou jogando essas informações aqui e a gente vai juntos aí dividindo, e aí vamos ver se dá tempo da gente responder tudo. E claro, se as pessoas aqui presentes quiserem também mandar pergunta, algum comentário, sugestão, estamos à disposição. Então vamos lá. O tema de hoje, reforçando, são os traumas possíveis aí da gestação, durante a gestação, esse processo ultrainterino, e também o primeiro ano de vida do bebê. Então a primeira pergunta que eu faço já é para a gente entender como tudo isso se dá, se realmente acontece e como isso se dá, que é o seguinte: é possível que os bebês tenham algum tipo de trauma durante a gestação? E como é que isso acontece? Pois bem, essa é uma pergunta aí que a ciência fica lutando para provar e tudo mais. Então, eu vou começar assim. É possível que um bebê tenha traumas intrauterinos. Paran, esse aqui é o começo de tudo. É possível? É possível sim. É lamentável, mas é possível. Dói, né? Mas é possível. Aí você vai falar, mas o cérebro não está pronto. Como é que vai registrar?
Porque a criança ali, ela está num momento de formação, então o que se entende, ao contrário do que se pensa, é que quanto mais molinho, mais geleinha a gente for ainda, mais estrutural é o trauma, mais na estrutura ele fica. Então, é possível porque o bebê abstrai as percepções, ele não abstrai só com a mente, a gente não é só cérebro no sentido de compreensão cognitiva. Ah, então minha mãe caiu e eu. Não, o bebê recebe o impacto. Como é que vem isso? Você sabe que existem pesquisas com relação a um bebê que vive num útero, que faltou comida, que teve muita tristeza. Tem várias pesquisas aí elucidando isso. A gente tem pesquisas que são muito duras com relação até à sobrevida dessa pessoa, de acordo com o que ela viveu no útero. Mas o que é isso? Como é que isso acontece? Como é que isso pode dar notícias, né? Então, imagine que a criança ali é um espectro que vem dessa mãe, né? E eu venho dessa mãe, não estou aqui excluindo o pai. Mas ali já está pronto, o pai já fez a sua contribuição. Esse bebê, ele fica se alimentando desta mãe. E do que é a vida para essa mãe? Então, do que é a vida? Emocional, do que é a vida no que diz respeito ao aspecto digestivo, o que essa mãe come, como essa mãe interpreta o mundo. Então, por exemplo, tive uma paciente, não é mais minha paciente, foi uma das primeiras, que chegou para mim com 18 aninhos, já era funcionária pública, entrou de funcionária pública, uma gracinha, mas assim, ela não perguntava a hora na rua, ela não falava com ninguém, ela vivia escondida, ela já foi para o emprego público para não viver rejeição, completamente fechada, completamente. E aí fomos trabalhando, o que a gente descobre? Que no útero da mãe, olha que lindo, lindo assim, né? Bonito de ver. Bonito eu A descobrir mãe isso em algum momento, né? é lindo, é lindo, é muito, é uma oportunidade, né? Porque tem a ver Sim, com cura. sem dúvida. A mãe dela tinha um cachorro e estava no quintal e um vizinho deve ter ficado maluquinho e esse vizinho espancou o cachorro dela até a morte. Ele teve um surto e essa mãe assistiu aquilo com ela no útero. Daqui você imagina quantas emoções essa mulher não teve, como isso não foi envenenando esse corpinho e como de fato essa pessoa não apareceu ali com tudo dentro dela, foi para dentro dela e foi Sim, para minha paciente, né? Então, isso dá à criança várias conotações sobre a vida, várias. E sobre essa mãe, sobre o mundo ser perigoso ou não, é fantástico. Tem sim. pessoas que vivem um útero, que é um útero, no ponto de vista dela, né? É um útero que ficou assim. A mãe, ela já era gemelar, então já estava apertado, tá bom? E ela viveu ali coisas bem doídas, porque a mãe teve ânsia e às vezes vômito 9 meses. Acho que muita gente dentro dela, ela não conseguia lidar com aquilo. E uma das meninas vieram, depois vou contar aqui, vieram com um probleminha que nós fomos buscar e chegamos lá aonde? Neste ponto em que a mãe simplesmente não parava de vomitar. Depois eu conto o que deu isso, mas, por exemplo, uma mãe que vomita o tempo inteiro, uou, a criança está ali dentro. A criança está ali Sentindo dentro. essa Cachorro, movimentação, um inclusive cachorro física, né? espancado, eu sou gemelar e aí meu irmão morre Você e eu sabe, fico Miriam, no que útero. hoje, coincidentemente, porque a gente abriu esse box de perguntas e aí começaram a vir perguntas e nem todo mundo a gente conhece. Às vezes vem perguntas de pessoas que a gente ainda não conhece e que seguem aquilo que a gente está fazendo. Coincidentemente, o Vinícius, meu sócio, que está aqui na live, hoje me confidenciou, eu não sabia dessa história, que ele passou, quando eu abordei o tema e divulguei o tema que seria falado, ele foi uma das pessoas que mandou a mensagem. E ele contou o seguinte, que mais velho, né, ele já ali com 6, 7 anos, ele acordava à noite toda vez que tinha chuva e barulho de trovão, essas coisas todas.
e acordava com um medo muito forte, né? Era uma coisa que preocupava os pais dele e tal. E aí, mais velho, num processo de regressão, né? Ele chegou até foi psicólogo, terapeuta e tal, mas foi na regressão que ele identificou que durante a gravidez da mãe dele, num ano novo, o Vinícius nasceu dia 14 de janeiro, né? Ele é do começo do ano, então ela estava próxima de parir no ano novo, a mãe dele. E o pai foi estourar fogos numa viagem que eles foram fazer num sítio da família. Os fogos, por algum motivo, deu errado e caiu próximo da mãe dele grávida. E ela se assustou muito e aquele barulho muito alto dos fogos estourando muito próximo dela. E aí foram identificar que esse trauma que ele tinha, ele reproduzia nos trovões, na chuva. Então, o tempo fechava e ele entrava em pânico, porque sabia que ia chover e que ia ter trovão. E esse barulho assustava ele absurdamente até identificar qual era a causa. Eu tenho vários casos de fobia. Então, uma é essa da emetofobia, que é uma fobia, um medo desmedido, um medo não proporcional ao Sim. objeto de medo, que é medo de vômito. Olha isso. Então, não é assim, o vômito vai te comer? Não. O vômito vai bater em você? Não. É fóbico. E aí, a menininha, ela chegou para mim já com 12 anos. E ela entendia o seguinte, que a porta da sala de aula tinha que ficar aberta, porque se alguém tossisse lá atrás e pudesse ter um enjoo, olha isso, o medo é uma coisa terrível, porque ele vai aumentando, ele vai se alastrando, ele vai se apropriando de várias coisas. Então, e às vezes é uma proporção irracional, né? Irracional. Então, a professora não podia manter a porta da sala de aula fechada, por conta da fobia dessa garota, que era emetofobia, medo de fóbico, né? De vômito. E isso tinha a ver, nós fomos pesquisando, descendo, e chegamos no útero. E aí foi muito lindo, porque quando a mãe, aí eu faço junto com a mãe, porque é a mãe que sabe da história, Sim. É um processo de EMDR, depois a gente fala. E essa mãe foi contando tudo que ela viveu, os 9 meses, e depois daquela sessão com o trabalho do EMDR, a menina soltou, liberou. Mas é maravilhoso e é fantástico poder achar. Assim como você pode encontrar outras fobias, medo de avião, por exemplo, que não esteja coligado ao voo, ao medo da morte, Eu tenho uma paciente que foi para o útero e que estava aprisionada dentro daquela coisa da prisão, de será que vai ter ar para todo mundo? Ela também era gemelar, olha que lindo. Então aquilo ficou muito apertado e ela que tem um momento ali do parto onde ela ficou meio estrangulada, meio difícil de sair dali, viveu uma dor, né? E aí ela jogou isso no avião. Então não é que todos que tenham fobia de voo, né, de avião, estarão ligados ao útero, mas no caso desta minha paciente estava assim, muito forte. Não, primeiro que assim, primeiro a gente já começa esclarecendo essa primeira dúvida, que é importante saber que existe essa possibilidade, então, do bebê adquirir algum tipo de trauma durante esse processo ultrainterino. E aí eu imagino que deva ter uma série de histórias a respeito disso. Eu até tenho mais algumas perguntas, mas uma outra coisa que a gente escreveu aqui é o seguinte, como esse trauma pode interferir diretamente no decorrer da vida ainda dessa pessoa criança? Olha, muito cedo, essa criança pode manifestar delicadezas que os pais precisam estar atentos. Então, aquilo que... Primeiro a gente olha uma diferença, a gente fala, ai, que bonitinho. Depois a gente fala, ele faz sempre assim, né? Ele não gosta mesmo, né? A gente demora um pouco para a gente assimilar que aquilo que não estiver dentro de um padrão de normalidade precisa ser olhado. E quanto antes, melhor, né? Essa criança, ela pode ter um sofrimento, as crianças dormem. Esse sono da criança é muito interessante para os pais observarem o sono. Se a criança tem uma perturbação, o sono vai ser um sinalzinho. A outra coisa são os comportamentos de não quero, tenho medo, não aguento.
esse comportamento não quero, tenho medo, não aguento, você precisa ver se é alguma coisa cabível para a idade ou se tem ali um componente psicológico que está dizendo para a gente, olha, tem um problema. Tem um probleminha aqui que ele sozinho não está dando conta. Que ele tem um aparato já mental para lidar com a questão, mas ele não está conseguindo. É Então, difícil dos pais saírem de uma primeira fase. Acho que a primeira fase dos pais lidando com isso é o da negação, né? Porque é difícil, de alguma forma, você apontar algum defeito no seu filho tão perfeito, né? A gente, óbvio, tem um amor incondicional ali, a gente vai descobrindo a intensidade de tudo isso, e você achar algo que desabone aquela sua criação primal, vamos dizer assim, é difícil, né? É difícil você assumir e a delicadeza de lidar com uma situação que, de repente, foge um pouquinho daquilo que a gente gostaria de viver. Eu tenho alguns amigos, alguns conhecidos com filhos especiais, com alguma questão, né? Hoje falam-se muito das mães atípicas, né? Quando lidam com algum tipo de adversidade nesse sentido. E é complicado, né? Já é difícil você, às vezes, se transferir para o lugar dessa pessoa. Quiçá, né, olhar para isso dentro da sua casa. Então, acho que essa é a primeira barreira que os pais têm que passar, né? De sair desse ponto de negação. Tem uma negação real sobre a sua criação primal, ok? Então, como é que eu posso criar alguma coisa que não é perfeito? Mas eu acho que tem uma negação muito grande por conta da dor, por conta do medo, sabe? De ter que lidar com a vida como a vida né? Então, às vezes a gente tem um filho com uma questão, ele começa a gritar quando acontece, você vê o desespero, você fala, meu Deus, por que ele é assim? Te dói. E você vê que o bichinho está sofrendo. Então, aquilo, muitas vezes, é o fundamento da nossa negação. A gente teme que o outro sofra e que a gente sofra junto com ele, né? Então, tem uma dor aqui. Você está correto, a negação é a primeira coisa. Então, observe, o primeiro toque é esse. Muitas vezes um não, uma dificuldade para alguma questãozinha, isso aqui é um problema. Precisa dar uma olhada. A Mila mandou uma pergunta aqui que eu acho interessante. Que aí fala até de um ponto ainda físico, né, genético. Os traumas durante a gravidez, eles podem acontecer antes ainda do processo de formação total do sistema nervoso ali, que seria em torno ali de 12 semanas? Desse momento, nenhuma ciência consegue precisar isso. Então, o que a gente precisa ver é o tamanho da coisa, como é que ela aconteceu, para a gente ver se ela vai perdurar. Às vezes acontece alguma coisa no início, mas que reverbera. Então, no primeiro momento, a mãe tem um impacto, fala, eu não quero estar grávida, não posso, meu Deus, acabou com a minha vida, né? Isso no primeiro momento. E ok, segundo mês, e tudo bem. Se isso reverbera, eu acho que vai impregnar. Isso perdura além desse processo? Isso, né? Isso. Eu acredito que fica. Eu acho que tem um momento em que ainda não é nada, né? Tem um momento que eu acho que é concepção. E quem que sabe isso? Ninguém. Ninguém. Os cientistas não sabem, os religiosos não sabem. Então, nós temos que ceder aqui e ficar só com o que a gente sabe. Que a gente não é só o cérebro e que, sem dúvida, a nossa percepção astral, emocional, espiritual, capta tudo que tem naquele ambiente. Isso vai depender do quanto você pode se abrir para receber isso ou não. Mas que está lá, está lá. Não tenha dúvida. Legal. Bom, vamos aqui mais uma. Agora a gente vai entrar especificamente em alguns casos aqui. Um exemplo ainda hipotético, né? E que, na verdade, tem um pouco de relação com uma das perguntas que vieram, que aí eu vou ler depois especificamente como veio. Mas uma mãe que, mesmo que inconscientemente, às vezes isso não foi proposital, não deseja aquela gravidez ou tem alguma questão com aquela gravidez, isso pode causar algum tipo de trauma no bebê? Tá, vamos falar de rejeição, então.
rejeição tem níveis, né, gente? Eu posso rejeitar. Então, vamos explicar uma coisa. Eu posso passar 3 meses sem saber que eu tô grávida. Ah, não prestei atenção. No outro, atrasa mesmo. Sei lá o quê. Ou então desceu, porque às vezes desce, a mulher menstrua e ela está grávida. Aconteceu lá, não sei que estou grávida. Então não fiz uma devida conexão com esse bebê que está dentro de mim, correto? Correto. Para o bebê, isso pode ser uma rejeição, porque não é o que acontece, é como esta alminha, este bebê, vai receber a notícia. Então, uma mãe pode cair no seu, 5º mês de gravidez, caiu, bateu a barriga no sofá, não vamos colocar em nenhuma quina de mesa. Bateu a barriga no sofá, mas houve um aperto, houve um susto, foi assustador. Essa mãe chorou uma semana de medo. Meu bebê, pelo amor de Deus, meu bebê. Veja bem, isso é o que a mamãe viu e sentiu. O feto, ele pode entender que ele foi ameaçado. Simples assim. E Porque a essa percepção dele não é ameaça... do intencional ou do não intencional, do consciente ou do não inconsciente. É o que ficou para ele, ponto. É o que a criança registrar como verdade. Essa mãe pode ter chorado uma semana porque bateu a barriga e não queria ter batido a barriga. Tá desejosa dessa gravidez, mas o bebê pode entender como uma forte ameaça à vida dele esse aperto, esse tombo, essa queda, esse machucado que houve, você entendeu? Que foi um acidente. Então, a rejeição, ela parte desde essa não conexão, eu não sabia, e o bebê pode entender como ninguém está me vendo aqui, ninguém me quer aqui. Pode. Você pode ter uma relação com essa criança, não com a criança, mas com a gravidez. Está atrapalhando a minha vida, eu ia ganhar um prêmio agora e não vou poder porque estou grávida. Você pode ter uma relação de eu não quero e apertar a barriga. Você pode fazer uma tentativa de aborto e você pode abortar. Então, nisso inclui-se desde a não conexão até os acidentes domésticos, aquilo que pode acontecer, que não é provocado, até as provocações e esses sentimentos que ficam rondando esse espectro durante todo o tempo. A rejeição marca uma criança? Pode marcar. Dependendo do grau, de como, mas, acima de tudo, como esta criança recebeu aquilo. Essa minha paciente, por exemplo, que assistiu junto com a mãe esse cachorrinho ser espancado, ela teve uma impressão do mundo muito ruim. Sim. Da mesma forma, uma criança, um bebê que está no ventre, num ventre que é um ventre hostil e rejeitador, ela pode ter uma impressão de que a mãe não a quer. Correto? E se a mãe não a quer, por que o mundo vai querê-la? Então, é importante que a gente saiba disso, que isso aqui é um furo de reportagem. Uma rejeição intrauterina, ela pode e deve. Na verdade, assim, o maior indício, o cordão mais grosso aqui, é que essa criança vai se sentir não amada pelo mundo. Ela vai achar que ela não é bem-vinda. Ela vai ficar com uma impressão de que o mundo não a quer. Porque naquele momento o útero é o mundo dela, né? A conexão que ela tem com o mundo é através da mãe. Então, qualquer coisa que a mãe receber pode criar essa percepção de que o mundo, né? E aí ela transfere para tudo, porque naquele momento é o que ela tem de referência. Perfeitamente. Ela vai fazer da mãe o seu mundo e vai esticar para o mundo a sua mãe. Então, a impressão que ela tem ali de bem-vindo ou não, ela vai para a vida. O que pode transformar uma pessoa que poderia se sentir muito bem, inadequada em várias situações, lugares, para se posicionar na vida e no mundo. Sim. Ela pode temer entrar por uma porta por conta dela já saber que ela não é bem-vinda.
Eu falei que eu ia dar gancho numa pergunta que veio, Miriam, e aí Aham. veio, na verdade, um relato, né, de uma mãe, eu não vou citar o nome aqui agora, falando sobre que ela teve uma gravidez menos desejosa em relação ao filho, e que isso, de alguma forma, gerou uma série de culpas nela, né? Porque naquele momento ela cita isso, que não teve uma gestação feliz. E aí, no primeiro exame morfológico, no ultrassom morfológico, identificou-se uma alteração na translucência nucal. E o filho nasce um tempo depois, ela teve problemas pós-parto, né? Inclusive de depressão e tal, mas que o filho nasceu autista, com espectro autista. É, claro, você acha que dá para relacionar diretamente a isso? Não, é demasiado. Claro que tem outras alterações aí possíveis. Como é que a mãe lida com essa culpa e o que pode ser feito? Muito bem. Acho que traz várias questões aí dentro de uma pergunta só, bem Sim, interessante. Acho que a primeira coisa que a gente precisa trazer aqui para as pessoas que estão assistindo, especialmente, é a ideia, Gabriel, que as pessoas são o que elas podem ser. sim, Nós todos somos o que nós podemos ser. Isso quer dizer que se eu tenho uma condição que me desabilita a ser uma mãe plena, essa sou eu. Essa sou eu, é o que dá para o momento. Eu vou ficar incomodada, eu não vou gostar, vai mexer com o meu corpo, com o meu dinheiro, com as minhas propostas, com a minha vida, com a minha liberdade. Eu não queria estar grávida. A maioria esconde isso. A maioria fala, ai, que beleza, a beleza da gravidez. Mas dentro delas, muitas vezes, tem sentimentos que não dá para falar fora do consultório, porque não é bem-vindo e não é aceito, mas que fazem parte. E às vezes não é toda a mãe. Às vezes é uns 20%, mas é importante que ela ponha para fora os medos, as negativas, as contrariedades contra a gravidez. Não tem perfeito. problema, é natural. A outra coisa é esse meu mal-estar ligado a este bebê, a este feto, pode trazer algum transtorno que chegue no nível fisiológico? Talvez, eu não sei o que quimicamente isso pode produzir. Agora, uma coisa eu posso te dizer: ele não é filho dela por acaso. Ele não é filho dela por acaso. Então, tudo que acontecer e que vem acontecendo é para os dois. É para os dois viverem, para os dois atravessarem, para os dois se transformarem. Então, não cabe aqui culpas ou não culpa. Agora, uma questão aqui muito importante precisa ser dita. Se esta mãe está se sentindo culpada e culpada por coisas dessa grandeza, o que é importante? Ela fazer um processo psicoterapêutico mesmo para que ela se libere desta culpa. Porque tratar um filho sendo esta mãe culpada na cabeça dela, dá a qualquer filho um poder de munição que é devastador. Uma mãe culpada criará um filho que vai praticamente bater nela. Porque ela gera essa emoção, ela emana isso, e conforme ela emana essa sensação de culpa, naturalmente o filho sobe e cresce como se ela fosse errada mesmo. Então, até para educar um filho, e um filho que já traz aí uma delicadeza para ser olhada, precisa ser muito mãe, muito dona da situação. Não é para dobrar, não é para baixar. É para limpar as suas culpas, para que ela possa continuar o processo que, sem dúvida, ela aceitou viver com ele. Eu acho que só isso já daria até quase para a gente encerrar aqui e ficar respirando só essa situação, porque é forte isso, né? De saber que, independente do que aconteça, a importância da gente ter a clareza de que para ser dessa forma, não de um ponto de aceitação pleno, mas saber que há um motivo para ser olhado para isso de uma forma a se curar ou se ultrapassar alguma coisa juntos, né? Isso é maravilhoso, Tanto maravilhoso que é um mesmo. laço inestimável. Pai morre, mãe morre, a gente continua devendo, continua ligado, continua rezando para ajudar. Para sempre. Pai e mãe, para sempre. Então, a grandeza
é infinita. Precisa olhar para isso. Agora, uma mãe, se qualquer mãe que estiver nos ouvindo tiver uma sensação de que ela carrega uma culpa com relação ao filho, vai se tratar, mas vai já, porque isso te liberta. Acredite, é muito possível você encontrar uma aceitação sobre si mesma na maternidade e te libera para ser a mãe que o seu filho precisa. Não tenha Não, dúvida. muito interessante. O Vinícius mandou uma pergunta aqui, vou jogar na tela. Esses traumas adquiridos podem ser revertidos ao longo da vida da criança? Existe um prazo de limite de idade? Olha, é bem bacana isso, porque nós estamos numa atualidade muito diferente do que era o passado, né? Então, nós temos agora parentalidade, veja você. A vida como ela é. Igual o seu pai, né? O meu pai, né? Eles faziam todo um trabalho de parentalidade, né? Assim, pois é, isso é muito novo. Então, isso traz o quê? Traz um benefício para os nossos bebês, para as nossas crianças, de oferecer a eles, primeiro, um olhar para checar se eles estão machucados ou não psicologicamente. Isso é muito novo, isso é muito novo. Meu Sim. pai dizia pé no chão e barriga cheia. É outro mundo, é Super outro mundo. disposto a, né? Pois é uma grande possibilidade. Então a gente pode dizer para o Vinícius que ali por volta dos 4 aninhos, 3 aninhos e pouco, 4 aninhos, já dá para a gente cuidar de algumas coisas que parecem, se apresentam de forma muito sérias. Logo assim, eu tive crianças que ao nascer tiveram que fazer cirurgias de olho e que eram muito sérias. E a mulher trouxe cedo. E a gente teve a condição de tirar dela a sensação de ser arrancada, hein? Arrancada da mãe, porque ela lembrava da cena de ser arrancada. Então ela tinha um pânico, um desespero, ela não desgrudava da mãe de uma forma fóbica também, muito acelerada, muito grande. Essa criança teve várias oportunidades de se curar antes mesmo da vida, vamos dizer assim, pré-adolescente. Porque quando a gente tem um problema, Gabriel, eu tenho um problema aqui, eu deixo esse problema aqui, aí eu já deixo de ir não sei aonde. Depois eu deixo de cantar por causa de não sei o quê. Depois eu não posso vestir rosa porque não sei o que lá. A gente vai se adaptando ao medo, ao problema e à dor e ele vai aumentando. A Vai gente vai criando ficando com a camadas casca. ali. Camadas e mais camadas, exatamente. E quando a criança é trazida cedo, nossa, eu cuidei de um menininho, Gabriel. O menininho tinha 2 anos e meio. Por quê? Por que tão cedo? Porque o que ele manifesta. Essa mulher me manda paciente até hoje, ela é do ABC. Ela me ama e eu sei por quê. Ela tinha um bebê caramelo, zoinho caramelo. Sabe como é que é? Você sabe. E o cabelinho caramelo chegou lá, o meu garotinho. E a mãe falando para mim que ele começou a ter uns acessos do nada, isso era junho, uns acessos de que ele começava a gritar, se bater, bater em tudo, enlouquecer. Os vizinhos já tinham chamado a polícia 2 vezes, achando que ela estava batendo no menino. E ela não sabia o que fazer, nem como conter, ela não tinha a menor noção do que era. E esse menininho tendo esses espasmos enlouquecidos. Vamos trabalhar com o menininho. MDR no menininho. Então não dá para pôr luz. Então ia só ali no corpinho, de um lado e do outro, de um lado e do outro. Uma gracinha. E aí ela me contou que 6 meses antes, falei, quando começou? Ah, começou em janeiro. Fomos ver, o menino tinha tido uma pneumonia. Observem aí, pais. Uma pneumonia. Ficou uma pneumonia séria, daquelas que precisa internar para tomar remédio 3 vezes por dia. 3 vezes por dia, vinham aqueles homens imensos, seguravam perninha, bracinho, cabecinha, remédio e a mãe assistindo. 6 meses depois, esse menino começa a ter esses acessos, que era o quê? Tudo aquilo que ficou aprisionado no corpo dele para gritar, quebrar, empurrar, jogar, o grande não do hospital na hora de enfiar uma agulha na criança, ele soltava. Ele podia estar vendo televisão.
tudo que ficou somaticamente no corpinho dele, daqueles traumas, e que foram 3 por dia, 15 dias. Nossa E Senhora. aí nós fomos. Eu brinquei com eles, eu tinha aquelas mamuscas, aquelas bonequinhas uma dentro da outra, e nós Interessante. ficamos assim: vamos soltar o bebê, vamos soltar o bebê. Ele gostava de fazer clec, soltava todas juntas, aí a gente ia recolher, eu prendia tudo. Vamos soltar o bebê, e MDR, MDR. No final a gente cantava andando pela sala. Meu bracinho tá solto, meu bracinho tá. E MDR, minha perninha tá solta. E essa mãe depois teve, a última foi maravilhosa e muito emocionante, já me emociono, porque ele ficou bravo com a mãe na sessão. E aí eu me lembrei, né, que ela assistiu tudo. É E a aí passividade, na visão dele, a ela é a passividade da culpada, mãe, né? lógico, ela é a Cúmplice, né? culpada. Não tenha dúvida que ela é a culpada. E aí ele foi pro colo dela, falei, ela não cuidou, né? Ela não protegeu. E aí ele ficava ali muito bravo, chateado, até ela falar, e a gente no MDR, que foi pro bem dele, mas que já passou. Esse menino, o que eu quero que você entenda, Gabriel, e todo mundo, que é uma bênção, que é uma coisa maravilhosa. Se esse menino começa a tomar Gardenal lá com 2 anos, para que ele não tenha esses espasmos, para que ele não tenha esses surtos, com 5 aninhos ele já está discriminado, com 6 aninhos ele não tem capacidade intelectual e cognitiva para aprender junto com os outros, com 10 aninhos ele já está adaptado na ideia de que ele tem problema, com 12 anos ele está com a cara cheia de espinha, 15, 16, escondido ou obeso, o esquisito que não fala, o que acha que ninguém vai gostar dele. Sim. Não é uma tristeza? Então, essa mãe eu entendo perfeitamente porque que ela me ama, porque foi uma coisa espetacular. Foi muito lindo, muito, muito lindo. Então, veja, eu contei um caso de 2 anos e meio que o trauma tinha acontecido aos 2. Esse não foi intrauterino, mas foi Sim. muito cedo que a mãe levou. Ainda bem. Não, interessantíssimo. E outra, né? Acho que é válido isso, entender que nem tudo precisa ter uma resposta absoluta, né? Nem tudo precisa ser utilizado somente em métodos ortodoxos, vamos dizer assim, como você falou. Possivelmente, se tivesse levado a um médico ortodoxo, ele só teria iniciado o processo de medicação, né? Ó, E que talvez não trabalhasse aquilo que de maneira menos traumática, vamos dizer assim, né? Poderia ser desatado cedo para que essa criança pudesse voar livremente sem nenhum resquício disso, pelo menos em relação a essa situação que você comentou. não Né? tenha Então, dúvida. assim, gente, agora eu vou falar uma coisa minha, pessoal. Né? Eu fiz terapia durante bastante tempo, ainda sinto necessidade. A verdade é que eu acho que todas as pessoas, de alguma forma, precisavam passar por essa experiência, por essa oportunidade. Não é uma experiência, é uma oportunidade de falar abertamente. Às vezes a gente não tem essa liberdade com as pessoas que estão ali no nosso entorno, ou as pessoas não sabem lidar com aquilo da melhor forma possível. Às vezes a coisa está lá para trás e a gente não consegue acessar sem as chaves certas, vamos dizer assim. Então, gente, se eu posso dar uma sugestão, e óbvio, a gente está falando aqui hoje das crianças e dos bebês, mas que esses bebês crescem e a gente sabe que às vezes carregam isso para a vida adulta, se deem essa oportunidade. Assim, eu penso, e a gente conversa muito sobre isso aqui, eu e a Fernanda tem essa vontade de logo menos, assim que a gente sentir confortável nessa situação, que o Gael tenha essa oportunidade de bater um papo com alguém, de repente contar algo que ele se sinta mais à vontade de não contar pra gente, mesmo que ainda pequenininho. Porque às vezes é um bem tão grande, né? A gente que já fez terapia sabe o quanto é libertador quando a gente encontra algo e aquilo se resolve e a coisa avança, né? Então, acho que é bem interessante. É maravilhoso, né? Eu trabalho com isso há 34 anos, amo, tive isso na minha vida. E falando dessas pequenas crianças que crescem, eu estou vendo muitos nomes conhecidos aqui. Então, estou querendo abrir aqui meu coração e dar boa noite a todas as pessoas que eu conheço, que estão por aqui. Grande beijo e muito obrigado para as crianças saberem que a mamãe está vendo. Fica tranquilo. Aí, mais Maravilhoso. uma. Grande beijo, grande beijo, grande beijo. Muito legal, muito Ó, bacana. a Adriane mandou uma pergunta, vou compartilhar ela aqui na tela. Qual é o melhor momento para abordar algum problema de comportamento de uma criança? Você comentou desse caso aos 2 anos.
2 anos e meio. Mas aí você falou que a partir dos 4 seria o mais interessante, é isso? Sim, sim, aos 4 anos, até cognitivamente, a criança está com um pouquinho mais de obediência, aspas, tá? Obediência às regras, Sim, né? Ela conhece um pouco melhor o que pode, o que não pode. Então, você tem uma condição de trabalhar um pouquinho melhor com ela. Mas dá legal. para trabalhar através de brinquedos, de trabalhos diferenciados, alternativos, que acabam trazendo um grande grau de cura também, muito, muito bom. Eu diria que assim, se não houver uma coisa grave, a criança viu não sei quem, aconteceu. Eu tive um menininho que o pai atirou no gato. Se o Aff. pai atirar no gato, você leva no outro dia, tá? Não importa Sim, a idade que tiver. já Vamos por leva. aí. Se o pai atirar no gato, não dá. Aí tem que cuidar. Sim. É Casos isso. extremos, né? E assim, manda a Ótimo. mãe levar, não o pai, tá? Sim. Ou Perfeito. pelo menos desarmado, né? Muito bom. Ó, a pergunta que eu fiz anteriormente sobre aquela questão da gravidez, da rejeição na gravidez, que deu gancho para uma pergunta que tinha vindo, foi sobre um trauma mais claro, né? Mas existem traumas possíveis que os pais não consigam identificar que foram criados? E aí, Claro. assim, a dica são os sinais que você comentou. Sim, sim. Muitas vezes a gente não sabe que aquilo foi traumático. Eu tenho histórias, por exemplo, de uma menininha que as pessoas são da fazenda, são do interior, e aí jogaram uma galinha nela. Jogaram uma galinha nela, aquilo foi mortal. Entenda-me bem. Todo Meu mundo Deus. no quintal, e o que que aconteceu? Todo mundo riu, né? Por quê? Porque ela estressou com a galinha, teve medo da galinha. Aquilo ali para a criança é enorme. Aquilo ali para a criança, o que vai significar aquilo, só Deus sabe, mas assim, eu posso ser atacada, o mundo vai rir de mim, eu sou impotente, ninguém me entendeu, ninguém me salvou. Tem muitas coisas aqui que para a criança, no mundo da criança, é seríssimo e ela incorpora, aquilo fica parte dela. E ela vai para o mundo com o zoinho assim. Onde houver uma pena, ela vai lembrar da galinha. E assim, rebaixa isso, guarda, esconde. Ela pode não se lembrar da galinha, mas ela vai sentir o medo. E ela não vai nem saber de onde vem. O que é pior ainda. Ah, eu não gosto de ir lá. Eu não vou lá. Ai, não, aquilo não, 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 não. Aí ela já resolve, eu não gosto daquele tipo de música, bairro. Ela já vai fechando os lugares da vida e a gente não sabe nem por quê. Por isso a terapia, ela é importante, porque enquanto você não desativar o que tinha lá atrás, você não estará livre. Onde tem medo, não tem liberdade. Então, se você não é alguém livre para fazer o que você tem vontade a qualquer tempo, tem um ganchinho aí. Tem um Perfeito. ganchinho aí. Duas perguntas que vieram, Miriam, eu vou juntá-las numa só, porque eu acho que uma talvez tenha mais relação com a mãe em si, né, que na verdade ainda está tentando passar por esse processo de mãe, e a outra tem a ver com uma mãe daqueles bebês prematuros extremos, tá? Uma delas pergunta o seguinte: ela passou por 2 abortos, e durante 2 possíveis gravidez teve 2 abortos. E aí ela faz uma pergunta se o corpo dela não está preparado. Eu não sei se a resposta é exatamente o corpo. A outra mãe, ela teve um bebê, desses bebês de prematuros extremos. Que cuidado que é bacana ter? Que tipo de trauma pode ter se criado numa criança que sai cedo demais? De alguma forma, como é que se lida com isso? O que é indicado? Já esqueci da primeira. A primeira, a que teve 2 abortos. E aí ela quer saber se o corpo dela pode não estar preparado para Tá. uma gestação. Acho que tem uma realidade no que ela traz, que é física mesmo. Muitas vezes, o corpo da mulher, ele vai se preparar, ele vai abrir, ele vai entrar em contato com a condição hormonal toda e ele ainda realmente não está pronto. Então, é muito comum as mulheres abortarem um primeiro ensaio aí, vamos colocar assim. É como se abrisse o canal. E causa traumas na mulher, muitas vezes, né? Não Sim. é uma coisa simples. A gravidez pode causar traumas no filho, mas pode causar nas mulheres também.
em muitas, pelo menos 8 medos são fatídicos para uma grávida. E que elas passam por uma situação muito delicada com o fato dela não poder falar deles, porque ela é só linda, maravilhosa, obra de Deus e vai dar à luz. Olha que nome bonito. Mas o sofrimento, as dificuldades, o medo, a responsabilidade, o terror, o medo de ser traída, do parto, das dores, de ficar feia, tem uma dúzia aí. Então, os abortos iniciais, eles são abortos, possivelmente, abortos que estão abrindo este canal maravilhoso. Mas, às vezes, é importante que a gente olhe, como o doutor Gabriel falou, às vezes não é do corpo, às vezes é da nossa condição psicológica que não sustenta ainda esse bebê. Não está sustentando mudar a condição que ela vai ter, né? Porque ela vai morrer a mulher, a menina, e vai nascer uma mulher. E às vezes a gente luta contra essa experiência de ter tanta responsabilidade. Acho que tem uma outra pergunta aí que eu acho até que eu sei de quem que é. Já tinha visto o nome dela passar aqui, muito bem-vinda, e que diz respeito a bebês prematuros. Os filhos, as filhas dessa moça foi a coisa mais pequenininha que eu já vi na vida. Poucas gramas. 2. E vingaram com saúde, coisa linda. E eu acho que não é fácil ser um bebê prematuro, dividir o útero, de novo gemelar, e ficar numa condição onde você nem sabe se vai brotar, e você faz isso muitas vezes distante da mãe, não é exatamente do lado. No caso dessa mãe, ela pode até ficar perto por conta das condições, mas ainda assim é muito pequenininho, né? É um passarinho. Aquilo era um passarinho. É impressionante a obra, como a coisa se dá. E acho que trazem algumas dificuldades, sim, porque quando as crianças ficam sem a mãe logo que nasce, isso é um outro programa, eu sei, mas eu vou dar aqui uma fita. Quando as crianças ficam sem a mamãe logo ao nascer, ou porque essa mãe tem problemas, ou porque essa criança tem problemas. Então, entenda, são coisas factuais, naturais e esperadas da vida, mas que, segundo o olhar da criança, pode ser traumático. Minha mãe não me quis, me deixou aqui, fui abandonado. Então, tem várias coisas que precisam ser olhadas. Eu olharia por aí. Uma criança que fica numa condição de abandono, ela pode desenhar uma autoestima menos importante. Ou seja, se eu sou alguém que foi deixado, eu sou alguém que talvez não valha tanto. A gente pode olhar por aí, mas também pode, depende da criança, né? Pode ser, eu era tão fraquinho e sobrevivi, eu posso tudo, né? Eu posso tudo. Então, Tem tem vários que olhar. aspectos que podem ser, como você falou no começo, né? Depende muito de onde encaixa, né? Que Exatamente. percepção que cria, né? Pode ser que de uma mesma situação, percepções diferentes da criança, ela identifica um cenário diferente da outra, né? Por isso que é importante tratar-se caso a caso, né? Sim. Uma pergunta que veio aqui agora na própria live é sobre a pandemia. Claro que a gente vai falar, então já vou dar um spoiler aqui. A Miriam Isabel retorna com a gente em mais uma sessão de live no dia 15, né, Miriam? Dia 15 de agosto, se não me engano. Depois a gente vai confirmar tudo É certinho. 15 de E, agosto, um sábado também. Perfeito. E aí, para falar sobre os traumas da primeira infância. Essa pergunta está ligada de alguma forma, mas acho que vale responder, porque é o momento que a gente está vivendo. Que traumas para as crianças essa pandemia pode ter, pode causar? As crianças estão ficando em casa há muito tempo, estão fora da escola, né? Perderam de alguma forma o contato com o mundo de uma forma geral, né? Eu falo por nós aqui, o Gael chegou a ficar 102 dias sem sair de casa, do apartamento, né? Tanto que a gente pensou até em fazer obras aqui para que ficasse mais interessante para ele, porque imagina um bebê ali de 2 anos fechado nesse universo. Ele conheceu o mundo, porque já ia para a escola, e agora reduzimos o mundo dele ao apartamento. Olha, você sabe, eu não sei como essas mães e esses pais estão dando conta. Estou querendo abrir grupos gratuitos para pais e mães Pro que têm bono. bebês, crianças,
querido, é uma coisa extraordinária. Eu tenho muitos pais, pacientes, que fazem sessão e que estão me trazendo os filhos como problema da seguinte natureza. Meu filho passou a ter terror noturno. Acorda gritando já sentado. Ah! Quantos anos? 8. Aí você vai ver o que aconteceu. Ele, com 8 anos, houve a Covid mata. Não sei se você sabe. Mata, tá matando, mata 1.000, mata 2.000, mata 500. Pode matar meu pai? Pode. Pode matar minha mãe? Pode. Pode matar eu? Pode. Isso daqui, veja, a naturalidade de um serzinho de conhecer a morte, de descobrir a morte, é alguma coisa que acontece porque alguém morreu, o vizinho morreu. As crianças estão conhecendo a morte em massa. E uma morte de massa, que pode envolver pessoas queridas. E de uma vez, eles estão atordoados. Então, quem assimilou a morte está tendo pânico, porque os pais podem morrer. Outra coisa, vamos pegar uma criança que não tem noção da morte, tudo mais, mas que saía, brincava, chutava, batia, jogava, comia, tinha amigos. A professora falava que lindo, tudo. Tudo que você imaginar. Ia na avó, a avó paparicava, dava um doce, dava não sei o quê, levava lá, ficava na tia. A vida de uma criança hoje em dia é, né? Vai no karatê, depois vai não sei onde, vai no balé, blá, 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 blá. Os que podem fazem isso, que não pode ficar na rua. Delícia. Então, aí você pega esse ser e trancafia com os pais, o que é pior, com os pais, que são aqueles que têm que dar tudo para eles serem felizes, na cabeça dele. Então, tem criança tendo... Eu tenho o irmão, para você não achar que eu estou mentindo, o irmão deste menininho que está acordando à noite, porque esse que está acordando à noite com terror noturno é um menino centrado, que gosta de estudar, que vai para a internet. O irmão dele, de 6, está sendo chamado de roedor de cobertores. Ele está comendo cobertor. Que loucura. Ele tem muita energia, ele está sofrendo muito. Ele precisa correr, ele precisa andar. Então, eu não sei o que são essas crianças. Tem criança recém-nascido, filho de paciente meu, que ainda não viu gente. Ficou 3 meses fechadinho, a hora que ia sair, fechou. A criança tem 10 meses e não sabe o que é ver gente, não sabe o que é brincar, não sabe o que é ir no colo de outras pessoas. Eu não conheço esse mundo, nós estamos aí para ver o que é que isso vai fazer. Agora, que vai causar? Eu acredito que esse novo, ele vai ter que ser bem olhado psicologicamente, porque tem questões ali que a gente nem sabe do que se trata, a gente nem viu e nem sabe o que vai surtir. Mas que as crianças estão sofrendo, elas estão sofrendo. Elas gostam de ar, de correr. Você larga uma criança, ela corre. Ó, Priscila, acho que a Priscila falou exatamente isso que você falou. Ela tem um bebê prematuro extremo e que quase não teve contato com o mundo. Então, que dificuldade ela poderia ter de socialização? Acho que é bem exatamente o que você falou agora, que a pergunta dela subiu junto. Quer dizer, minimamente, o que eu quero acreditar, Pri? Eu quero acreditar que eles vão ter um retardo nesse ponto e que logo se alcançarão. É nisso que eu quero acreditar, porque são muitos, são todos. Eu quero acreditar que todos terão uma dificuldade. Passarão por esse processo. Que é um retardo só, atrasou, mas que não será um problema maior. Para alguns, eu sei que existirá. Mas para a grande maioria, eu acho que a gente vai só continuar de onde parou. Com um pouquinho mais de condições. Sim, talvez um pouco mais de consciência, com um pouco mais de higiene, né? De um modo geral. Legal. Agora, Miriam, falando um pouquinho sobre essa questão já do adulto. Então, essa criança que cresceu, depois de um tempo, porque inclusive tem uma pessoa que fala disso, que às vezes o adulto carrega isso, né? A criança carrega isso até a fase adulta. E às vezes não tem nem mais os pais para de alguma forma, tratar isso. Como faz? O que é indicado para essa pessoa que carregou, em algum momento identificou ou não, né? Tem um bloqueio e precisa olhar para um possível trauma de infância? Faz terapia. Começa assim.
Mas o que que eu acho bacana? Acho bacana a pessoa ter noção, porque às vezes as pessoas nem sabem o que a psique faz com a gente. Então, eu gosto de dar exemplo assim, que às vezes você está indo para um lugar, quando você vê, você virou a rua e foi para outro. Você ia falar o nome de alguém e falou o nome de outro. Muito ruim isso, muitas vezes. Mas, enfim, que você vai vendo que tem uma força que te move. Você não queria ir, não queria ir, não queria ir. Você faz uma dor de barriga na véspera. Você encontra respostas. Você cria situações porque a sua psique, ela está aí criando a sua vida. Você pode fazer uma doença porque você não cuidou de uma dor, de uma mágoa, de um pensamento esquisito que você teve. Então, é muito importante que as pessoas olhem para si mesmas e percebam que deve ter alguma coisa errada. Porque eu queria falar em público, coisa pouca. Eu queria falar em público, eu queria poder ficar à vontade, ser eu mesmo, mas eu suo, eu transpiro, eu enlouqueço, eu viro do avesso, parece que eu vou cair duro. Então, gente, você pode não ser da Broadway, mas a liberdade de poder estar na vida, você tem que ter. Se você não está tendo, é porque tem um probleminha que precisa ser olhado. E como disse o Gabriel, quando a gente encontra, dá uma alegria. Dá uma alegria, porque aquilo faz assim, clé, Ah. e muda todo o resto. É uma Vira delícia. uma chave, né? Vira uma Vira chave. uma chave, é É bem maravilhoso. É interessante. Ó, a maravilhoso. gente tem mais 5 minutinhos, e aí eu vou te fazer uma pergunta que me ocorreu no meio do processo. Você falou sobre o EMDR, então eu queria que você contasse um pouquinho como é esse processo. Você falou até do EMDR em criança. E Claro. aí queria falar sobre a questão da constelação familiar, né? Porque foi um processo que eu já tive a oportunidade de participar. A gente falando, às vezes você não tem mais os parentes representados ali, né? Como é que funciona esses dois formatos? O EMDR, que aí curiosidade mesmo, e essa constelação. Olha, eu acho que o que você traz é uma possibilidade de eu dar para as pessoas uma coisa muito boa. Às vezes a gente tem um problema, a gente tem uma questão, Gabriel, e essa questão, ela tem níveis. Ou seja, tem coisas que você vai ressignificar, transformar num nível que é mental, num nível que é cerebral, num nível que é emocional e num nível que é no nível da alma, da ancestralidade. E para cada nível disso, então eu posso ter uma dor aqui de achar que eu sou realmente rejeitado. Tudo bem. Aí eu faço meus trabalhos clínicos cerebrais, e faço também a constelação, por quê? Porque eu posso estar fidelizado a alguém da minha ancestralidade que foi uma vítima excluída ou um algoz excluído e que eu preciso atravessar e fazer ele ser amado. Tem muitos canais. O MDR, por exemplo, é uma terapia das mais recentes que eu conheço, das minhas especializações, especialmente. Eu estou aí como supervisora do MDR já na minha caminhada. E o que a gente vê? O MDR fornece um trabalho para os psicólogos muito pontual, muito objetivo, protocolar. Então, não tem assim uma coisa de errada e a gente não tem que descobrir. Se você me traz um sintoma e a gente faz um MDR, o cérebro vai me levar para a cena que eu tenho que dissolver. É espetacular. Além do que, se tem um trauma, na medida que você aplica o EMDR, ele não retraumatiza. Você pode mergulhar na cena que não vai haver uma retraumatização. Só isso daqui é um ganho fenomenológico, é maravilhoso. Entendi. Além da rapidez que o processo de MDR pode oferecer. Inclusive, vou fazer aqui meu comercial. Nós vamos fazer aqui uma formação online agora, no final de semana que vem, de EMDR. Então, se tiver algum psicólogo que se interesse ou algum médico que trabalhe com atendimento clínico e que queira fazer, entra em contato, né? Miriam Isabel, vai lá no meu feed e fala comigo, porque é bem maravilhoso. Eu gostaria que todos os psicólogos do mundo tivessem acesso a uma terapia tão pungente, tão maravilhosa, no meu ponto de vista, como o EMDR. E as Perfeito. constelações, elas vão trabalhar nesse âmbito que não é cerebral e que é no âmbito da sua ancestralidade. Como aquilo é carregado ao longo de todas as eras por aquela família. Isso também é Perfeito. lindíssimo, Perfeito. também.
Miriam, a gente tem 40 segundos, já recebi a notificação. Então, se quiser mandar um tchau para a galera, e aí eu vou fazer o fechamento. Meninas, um beijo grande. Eu vi todas vocês. Não dá para falar o nome e esquecer. Grande, grande beijo. Todas e todos. Até domingo, hein? Até domingo, 15 horas. Vai lá. Miriam, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado de verdade. Agradeço, aproveito para agradecer todo mundo que passou por aqui. Esse vídeo vai estar salvo no nosso IGTV, vocês podem assistir mais vezes. Quarta-feira, eu e a Fernanda estamos de volta para contar um pouquinho do nosso processo de parto. Então, não percam, a gente divulga daqui a pouco. Beijo, até! Lindos pais!